Muito bem, pessoal. Então vamos apenas finalizar a prova número 1. Em relação à prova número 1, acho que faltaram duas questões. Confere isso, não? Isso, né? As questões 29 e 30. Todo mundo? Isso, né? Então vamos lá. É a página 9 ali, pessoal, da prova número 1. Vamos analisar as questões de número 29 e 30. Eu leio o texto com vocês, tá? Aí depois eu deixo ali, pessoal, 4 minutinhos para que vocês façam as duas questões. Então, assim está, ó. Leia o texto para responder as questões de números 29 e 30. Dados mais recentes do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontam que a diferença na carga de trabalho entre homens e mulheres não só é bastante dispar, como aumentou nos últimos anos. Em 2005, as mulheres trabalhavam 6,9 horas a mais por semana que os homens. Em 2015, essa diferença subiu para 7,5 horas, somando-se o trabalho formal e o doméstico, a chamada dupla jornada. Isso ocorre ainda que o tempo de dedicação das mulheres, aos afazeres domésticos tenha diminuído, algo que pode ser atribuído ao acesso a eletrodomésticos, porque o tempo de dedicação dos homens a atividades profissionais foi reduzido em 3 horas. Muito bem, façamos ali 29 e 30, vocês têm 4 minutinhos. Pessoal, olha só, começamos em 29. O primeiro parágrafo do texto contém um período composto por. O que ocorre aqui nesse primeiro parágrafo? Na língua portuguesa, vocês têm o seguinte, o período simples. O período simples, pessoal, período simples é aquele que contém apenas uma oração. Esse é o período simples. Vocês têm o período composto. O período composto é aquele que tem duas ou mais orações. Então, período composto é aquele que tem duas ou mais orações. E aí é o detalhe. O período composto pode ser um período composto por coordenação, e aí, pessoal, vocês têm as coordenadas sindéticas, existem aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Pode ser um período composto por subordinação. E a subordinação na língua portuguesa, pessoal, ela se apresenta em 3 níveis. Existem as subordinadas adverbiais, que são 9. Existem as substantivas, que são, pessoal, 6. E existem as adjetivas, que são 2. E eu também posso ter o misto, que é por coordenação mais subordinação. Então, período composto poderá ser um composto por coordenação ou subordinação ou coordenação e subordinação, ok? Então, composto, aquele que tem mais de uma oração. Bom, o que ocorre aqui agora? Aqui vocês têm mais de uma oração. Dados mais recentes do IBGE apontam que a diferença de carga de trabalho entre homens e mulheres não só é bastante dispar, como aumentou nos últimos anos. Pessoal, primeiro ponto, ó, apontam é verbo, então, dados mais recentes do IBGE apontam, isso aqui é uma oração. Isso aqui é uma oração. Apontam, daí eu tenho que a diferença na carga de trabalho entre homens e mulheres não só é bastante dispar, como aumentou nos últimos anos. Aí eu tenho uma dentro da outra depois. Por quê? Depois, pessoal, tudo isso aqui continua com a oração. Ó. Tudo isso aqui continua. E dentro vocês têm, não só é... Opa, esse azul aqui não está azul. Vou apagar aqui. Esse azul está preto, pessoal, aqui.
Então vamos fazer assim, colocar assim. Não só é bastante dispar, como aumentou nos últimos anos, ok? Então, primeiro ponto, são 3 orações. São 3 orações. A primeira, pessoal, dados mais recentes do IBGE apontam, isso aqui é uma oração principal. Oração principal. Por quê? Porque assim, ó, que a diferença na carga de trabalho entre homens e mulheres, tudo que veio, vocês concordam que esse que é uma conjunção integrante? Dados mais recentes do IBGE apontam isso, certo? E o que introduz conjunção integrante é oração subordinada substantiva. E digo mais, as orações subordinadas substantivas, elas possuem funções sintáticas. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, lembram? Se eu perguntar assim, ó, apontam o quê? Que a diferença na carga de trabalho entre homens e mulheres não só é bastante objeto direto. Então ela é, pessoal, uma objetiva direta. Tá certo aqui? E dentro, olha que interessante, dentro da objetiva direta vocês têm o seguinte, ó, não só é bastante dispar, como aumentou. Pessoal, essa aqui, não só é bastante dispar, como aumentou. Vocês concordam que há uma ideia de soma aqui, sim ou não, pessoal? É ou não é? Então aqui, a partir do vermelho, vocês têm uma oração. Olha só. Coordenada, sindética, aditiva, pessoal. Vocês têm um aditivo. Então vocês têm tudo isso. Ou seja, ao mesmo tempo, vocês têm sim subordinação, porque vocês têm uma subordinada. E vocês têm sim coordenação, porque vocês têm uma coordenada. Concordamos, pessoal? Então aqui vocês têm subordinação e coordenação. Então olha só, o primeiro parágrafo do texto contém um período composto por coordenação e por subordinação, sendo a segunda oração coordenada explicativa e a última oração adverbial conformativa. Nada a ver. Vocês concordam comigo? O que vocês têm? Vocês têm uma oração subordinada, substantiva objetiva direta, e vocês têm depois uma oração coordenada sindética aditiva. Depois, subordinação, sendo a segunda oração substantiva subjetiva e a última oração adverbial comparativa. Não, é uma soma. Coordenação, sendo a segunda oração coordenada explicativa e a última coordenada aditiva. Não, é subordinação e coordenação. Subordinação e por coordenação, sendo a segunda oração substantiva objetiva direta e a última oração coordenada aditiva. Essa aí, pessoal. Ó, vem comigo aqui, ó. Primeira oração, dados mais recentes do IBGE apontam. Segunda oração, que é a diferença na carga de trabalho entre homens e mulheres não só é bastante dispar, como aumentou nos últimos anos. Pessoal, terceira oração, não só é bastante dispar, como aumentou nos últimos anos. Tá certo? Foi? Beleza, então. Então, pessoal, é letra B de Brasil. Acertaram essa? Desculpa, Dinamarca. Dinamarca. Acertaram essa? É um pouquinho mais complexa, né? Já que cobra mais conhecimentos da gente. Então, Dinamarca é a tua resposta. E aí, Equador, pessoal, diz o seguinte, né? Subordinação e por coordenação, sendo a segunda oração substantiva predicativa, nada a ver. A predicativa é quando vocês tiverem um verbo ser, é que, foi que, era que. E a última oração coordenada adversativa. 30.
No terceiro parágrafo do texto, isso refere-se. Terceiro parágrafo vocês têm, isso ocorre ainda que o tempo de dedicação das mulheres aos afazeres domésticos tenha diminuído. Vamos ler o parágrafo anterior, pessoal. Em 2005, as mulheres trabalhavam 6,9 horas a mais por semana que os homens. Em 2015, essa diferença subiu para 7,5 horas, somando-se o trabalho formal e o doméstico, a chamada dupla jornada. Então, pessoal, no terceiro parágrafo do texto, o pronome isso refere-se ao aumento da diferença entre a carga horária das mulheres e a dos homens? Sim, houve um aumento, tá? De 6,9 para 7,5. E aí a explicação do porquê que houve este aumento, pessoal. Então é letra A. Tudo bem? Certo? 29 Dinamarca e 30 letra A. Muito bem, pessoal. Agora, todos receberam o material aí? Então vamos lá. Desculpa. Pessoal, prova número 2. Prova pessoal de procurador, né? Façamos assim, ó. Façamos da número 1 até a número 5 e da 1 a 5 vocês têm 12 minutos, tá? Prova número 2, façamos da 1 até a 5, 12 minutos. Pessoal, façamos então ali, ó. Está assim. Leia o texto para responder as questões de números 1 a 6. Contratempos. Ele nunca entendeu o tédio, essa impressão de que existem mais horas do que coisas para se fazer com elas. Sempre faltou tempo para tanta coisa. Faltou um minuto para tanta música, faltou dia para tanto sol, faltou domingo para tanta praia, faltou noite para tanto filme, faltou ano para tanta vida. Existem dois tipos de pessoas: as pessoas com mais coisas que tempo e as pessoas com mais tempo que coisas para fazer com o tempo. As pessoas com menos tempo que coisa são as que buzinam assim que o sinal fica verde e ficam em pé no avião esperando a porta se abrir, e empurram e atropelam as outras para entrar primeiro no vagão do trem, e leem livros que enumeram os livros que você tem que ler antes de morrer, ao invés de ler diretamente os livros que você tem de ler antes de morrer. Esse é o caso dele, que chega ao trabalho perguntando onde é a festa, e chega à festa querendo saber onde é a próxima, e chega à próxima festa pedindo táxi para outra, e chega a outra percebendo que era melhor ter ficado na primeira, e quando chega a casa já está na hora de ir para o trabalho. Ela sempre pertenceu ao segundo tipo de pessoa. Sempre teve tempo de sobra, por isso sempre leu romances longos e passou tardes longas vendo pela milésima vez a segunda temporada de Grey's Anatomy. Mas, por ter tempo demais, acabava sobrando tempo demais para se preocupar com uma hérnia imaginária ou para tentar fazer as pazes com pessoas que nem sabiam que estavam brigadas com ela, ou escrever cartas longas dentro da cabeça para o ex-namorado, os pais, o país, ou culpar o sol ou a chuva, ou comentar esse calor dos infernos, achando que a culpa é do mau tempo, quando na verdade a culpa é da sobra de tempo, porque se ela não tivesse tanto tempo, não teria nem tempo para falar do tempo. Quando se conheceram, ele percebeu que não adiantava correr atrás do tempo, porque o tempo sempre vai correr mais rápido. Ela percebeu que às vezes é bom correr para pensar menos, e pensar menos é uma maneira de ser feliz. E ambos perceberam que a felicidade é uma questão de tempo, questão de ter tempo suficiente para ser feliz, mas não o bastante para perceber que essa felicidade não faz o menor sentido. Muito bem, pessoal. É correto afirmar que o título do texto tem sentido. Pessoal, contratempos, né? Quando nós temos um contratempo, nós temos o quê? Ao pé da letra, é algum acontecimento inusitado que vai causar um estorvo
vai causar um empecilho, concordamos? Um obstáculo, é um contratempo. Tive um contratempo ontem, algo inesperado que causou um estorvo e assim por diante. Mas vocês notaram que no texto, o contratempo, pessoal, é que a forma como cada um deles encarava o tempo. Faltava tempo para ele, para ela sobrava tempo. Então, observa só. É correto afirmar que o título do texto tem sentido próprio? Não é próprio, o sentido é figurado. O sentido próprio é o sentido literal, é o sentido denotativo. Então, aquele sentido não é próprio, não é literal, não é denotativo. Próprio, indicando os obstáculos que cada personagem encontra quando depara com o tempo. Não. Contratempo ao pé da letra é um obstáculo, isso sim, mas ali o sentido é figurado. Próprio, fazendo referência às reações das pessoas, às atitudes das personagens. Tampouco, não descreve como que cada pessoa reage de acordo com a atitude de cada personagem. Figurado, figurado sim. Indicando que o tempo é intangível, pouco importando as consequências de subestimá-lo. Não, é figurado, pessoal, mas mostrando a maneira diferente que cada um das personagens encara o tempo. Figurado, indicando o contraste na maneira como as personagens se relacionam com o tempo. Perfeito, pessoal. Dinamarca. E figurado, se associado a ele, mas próprio, se associado a ela, pois se trata do tempo real. Não, é figurado, mas a forma como cada um encara o tempo que é diferente. Letra D, pessoal. Dinamarca. Número 2. O último parágrafo, ao tratar do encontro das duas personagens, relata. Lá no último, vocês destacaram aquele mas, né? Falou da felicidade ali, pessoal, que o tempo, questão de ter tempo suficiente para ser feliz. Tá legal. Aí vem uma coisa pessimista. Mas não o bastante para perceber que essa felicidade não faz o menor sentido. Então, letra A, uma mudança de ponto de vista das personagens, verdade, né? Porque cada uma encarava o tempo de uma forma, então começam a encarar de forma diferente, mudança do ponto de vista. Ao mesmo tempo que expressa uma visão negativa da felicidade. Sim, depois daquele mas. Correto? É letra A, pessoal. Tá? É letra A. Depois, a opção por se entregar à felicidade, vivendo-a no tempo, sempre com a expectativa de que ela o vença. Falou ali quem vence quem, né? O desejo de que o encontro da felicidade represente uma renovação na maneira de viver o cotidiano. Também não. O anseio por desfrutar momentos felizes sem a interferência das racionalizações que surgem quando você tem tempo. Nem se disse que surge, a gente não é racional quando tem tempo, não se disse isso. Às vezes eu fico inventando uma hérnia que não existe, daí isso aí não é ser racional. Novas maneiras de encarar a felicidade, anulando pensamentos que possam atrapalhar o tempo do convívio. Não. 3. Gramática. Assinale a alternativa em que o trecho destacado na passagem, ele nunca entendeu o tédio. Essa impressão de que existem mais horas do que coisas para se fazer com elas. Reescrito, apresenta concordância e correlação de tempos verbais de acordo com a norma padrão. Tem mais horas do que coisas que se faça com elas. Pessoal, primeira coisa importante. Na língua portuguesa, vocês têm o verbo haver no sentido de existir, e vocês sabem que o haver no sentido de existir fica no singular, ok, pessoal? Mas o que vocês têm de cuidar? Só que ok, na língua portuguesa, muitas vezes nós usamos no lugar do verbo haver no sentido de existir o verbo ter. Esse uso pertence à linguagem coloquial. Não pertence à linguagem culta. Por exemplo, pessoal, quando nós falamos assim, ó, tem duas pessoas aqui na sala querendo falar contigo.
Esse tem duas pessoas aqui é da linguagem coloquial. Tem duas pessoas. Aqui é linguagem coloquial. Na linguagem, ó, aqui é coloquial, tá? Coloquial. Na linguagem culta, ou seria, pessoal, há duas pessoas aqui, ou existem duas pessoas aqui. Então, pessoal, é normal no dia a dia usarmos o ter como existir, mas é linguagem coloquial. Por exemplo, pessoal, quando fala, tem horas que eu fico louco, há horas, existem horas. Ou ainda, tem 30 cadeiras aqui. Tá errado, há 30 cadeiras, existem 30 cadeiras, tá bom? Então, esse tem, quando eu uso na linguagem coloquial, ele não tem acento, tá? Por que não? Porque não, ele é igual ao verbo haver, ele é impessoal. É da linguagem coloquial, ele é impessoal. É da linguagem coloquial e é impessoal. Muito normal, muito normal. Por exemplo, pessoal, naquele canal tem vários programas bons. Naquele canal há vários programas bons, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeira, tem mais horas, tá errado. É o verbo ter coloquial. Mesmo que fosse o ter coloquial, seria sem acento, porque ele é impessoal, está como existir. Então ali está errado usar o tem. Seria há mais horas do que coisas que se faça. Se eu perguntar que é que se faça, a resposta é coisas. Então, há mais horas do que coisas que se façam. Ok? Façam. Errada. Letra B. Há mais horas, correto. Há mais horas do que coisas que se façam, correto. Que é que se faça, coisas as quais se façam com elas. Pode marcar, pessoal. Letra B de Brasil. Canadá, haviam mais horas, é o verbo haver como existir, havia. Havia mais horas do que coisas que se faziam com elas. C, podia existir mais horas. Ó, pessoal, a diferença entre podia ou podiam existir, podia ou podiam haver mais horas. Pessoal, a diferença é a seguinte: o verbo haver como existir, ele contamina o auxiliar e o deixa no singular. Podia haver mais horas, ok? Mas o existir tem sujeito. Então, do existir, mais horas é sujeito. Portanto, podiam existir mais horas. Mas do haver, mais horas é objeto direto. Tá certo? Então, do existir é sujeito, do haver é objeto direto, porque o haver não tem sujeito como existir. Podia haver mais horas, em compensação, podiam existir mais horas. Tudo bem? Beleza, então. Bom, depois vocês têm o seguinte. Podiam existir mais horas do que coisas que se faziam. Houveram mais horas do que coisas, pessoal. Como é que fica? Houve. Houve mais horas do que coisas que se fez, que se fizeram. Tudo bem?